Olá pessoal, eu sou a Amanda, estudante de Geografia do Instituto Federal e estou participando do PIBID. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a primeira semana do PET 4. A gente vai tratar sobre domínios morfoclimáticos. Os domínios morfoclimáticos, eles são determinadas áreas onde predominam características em comum, como por exemplo o tipo de relevo, o tipo de solo, a hidrografia, e ele forma uma unidade de paisagem natural em comum. No Brasil, a gente tem 6 domínios morfoclimáticos. Eles foram definidos mais ou menos na década de 60, 70 por um geógrafo chamado Assis Absaber. E desde então, esses domínios morfoclimáticos eles são muito estudados na geografia física. Lembrando que a regionalização por domínios morfoclimáticos ela não segue os limites políticos, né? A divisão dos estados certinhos, né? Como eu disse, ela é uma unidade que apresenta características parecidas de paisagem natural, relevo, hidrografia e solo. Ou seja, se vocês pegarem um mapa de domínio morfoclimático, ele não vai estar os limites políticos bem definidos. Então vamos começar falando sobre o domínio amazônico. Uma das características do domínio amazônico é o clima equatorial. É uma região muito úmida, né? Ela chove o ano inteiro, é uma região muito quente também. O solo ele não é muito rico em nutrientes, né? Como a gente já viu nas matérias passadas, o solo ele fica bem ali naquela faixa desértica, né? De latitude. É um solo que não é muito rico, em compensação a hidrografia do lugar. Eles têm a maior bacia hidrográfica do mundo, né? É uma região muito rica e a vegetação de lá é perene, é uma vegetação constante. O próximo domínio morfoclimático que a gente vai ver é a Caatinga. Na Caatinga, as principais características são clima semiárido, solo seco, hidrografia com os rios intermitentes, né, que são aqueles rios que secam ao longo do ano, como a gente pode ver aqui no norte de Minas, no Nordeste, que só tem um rio perene, que é o Rio São Francisco. Ele é uma grande bacia hidrográfica e ele não seca. A vegetação ela é adaptada ao clima seco. São bastante comuns as xerófilas, né, que é o caso dos cactos, que armazenam água dentro de si para não ir perdendo umidade para o meio externo, que é o meio seco. Como o solo ele é rico em nutrientes, mas ele é um solo seco. Vamos para o próximo domínio morfoclimático. A gente vai falar do cerrado. A vegetação do cerrado consiste em árvores de pequeno e médio porte, né? O solo ele é um solo bem pobre em nutrientes, tanto que ele tem que ser corrigido quimicamente para ser propício à agricultura e pecuária. É uma região que tem 2 estações bem definidas no ano. No verão chove muito e no inverno é extremamente seco. E o clima ele é tropical continental. É nos cerrados também que a gente encontra os planaltos e os terrenos mais acidentados, né? Uma característica de relevo do cerrado. O próximo domínio que a gente vai ver é o domínio que fica no sul do Brasil, né? O domínio Mata de Araucária. Ele é um domínio de clima subtropical. A característica que ele tem são as 4 estações do ano bem definidas, né? O outono e a primavera, com aquelas que são as estações de transição. E o verão é bem quente, o inverno ele é extremamente frio, principalmente nas regiões serranas. E Mata de Araucária porque o principal relevo era as florestas de Araucária, né, que teve a madeira historicamente muito explorada nessa região. E ela é uma região de forte cultivo agrícola, né, e exploração pecuária também do solo, porque é um solo muito produtivo. Ainda falando sobre os domínios das araucárias, eu acho que eu falei mata das araucárias, na verdade é domínio das araucárias. Eles apresentam um solo muito fértil, né, o solo de terra roxa, a bacia hidrográfica do rio Paraná,
por isso até uma alta fertilidade nessa região, e o relevo é um relevo acidentado, com predominância de planaltos. Agora a gente vai falar sobre as pradarias. As pradarias ficam no sul do Brasil, né, na região meridional. Elas também têm clima subtropical. A temperatura tende a ser um pouco mais amena. A vegetação plana, né, que são as gramíneas, os pampas, e o solo é arenoso. Agora a gente vai falar um pouco sobre os domínios de mares de morro, que é o único domínio que ele não leva o nome da formação vegetal do lugar, né? A predominância da vegetação no mares de morro é a Mata Atlântica, mas essa nomenclatura veio por causa da devastação da Mata Atlântica, né? O Assis Absaber, ele falava que o que mais saltava aos olhos nas regiões serranas eram os morros, né? Os planaltos, já que a vegetação já tinha sido quase toda devastada. Como a gente já estudou esse tipo de vegetação Mata Atlântica, a gente sabe que o clima é um clima tropical úmido, né, que chove bastante nessas regiões. Ela tem as 4 estações bem definidas também, e é uma região com a predominância de ser mais quente, né, quente e úmida. Agora a gente vai falar um pouco sobre as faixas de transição, né? Quando os domínios morfoclimáticos eles foram estabelecidos, né, percebeu-se que ao longo do território ele não é homogêneo, né? Não é mesmo porque a gente tem 6 domínios. Só que, tipo, quando eles vão se encontrar, não muda bruscamente de um domínio para o outro. Aí tem as faixas de transição, que pode ser tanto de um domínio quanto do outro. Percebe-se essas faixas de transição quando a gente viaja de carro de um estado para o outro e a gente encontra um determinado tipo de vegetação, de paisagem natural de um estado e a gente vai para outro que é muito diferente, a gente nota essa faixa de transição de relevo. Ele não tem nem elementos fixos de uma nem de outra, ele mescla as duas ali. E como eu disse, os domínios eles são uma unidade que constituem com as mesmas características, né? Ou seja, ele não vai, quando você pegar um mapa e ver a regionalização, ele não vai ser aquelas divisões políticas certinhas. Minas Gerais é um bom exemplo, que aqui na nossa região sul, sudeste, a gente vai ver mais uma vegetação, um relevo mais Mata Atlântica. No norte a gente vai ver o Cerrado, que é uma região mais seca, né? Então há aí essa disparidade. Então, agora vamos aos exercícios do PET. Eu vou ler com vocês e vou ajudar vocês na interpretação dos exercícios da matéria que a gente acabou de ver. Então vamos lá. Número 1. Preencha as lacunas. Elaborado pelo geógrafo Assis Absaber, o conceito de... Aí vocês colocam o nome da matéria que a gente acabou de ver. Refere-se a grandes unidades de paisagem que discorrem sobre a inter-relação entre clima. Aí vocês acham os outros 3 conceitos que ele conceitua para chegar nos domínios, né? Cada domínio possui propriedades específicas. As áreas que possuem características típicas de diferentes domínios denomina-se... Lembra que a gente viu lá as faixas que se encontram em cada domínio, como elas chamam? Aí vamos para o número 2. Assinale a alternativa correta. Aí no número 2 a gente vai achar verdadeiro e falso, né? Vamos umas opções. Letra A. O domínio amazônico localiza-se na região sul do Brasil? Amazônia, no sul? Letra B. O maior dos domínios morfoclimáticos em extensão territorial é o amazônico? Letra C. Todas as áreas do Brasil fazem parte de um dos 7 domínios morfoclimáticos? Todas as áreas fazem parte de um dos 7? É um pouco estranho, né? Mas às vezes pode ser. Letra D.
Pantanal e Mata dos Cocais são exemplos de domínios morfoclimáticos brasileiros? O que a gente falou no vídeo sobre os 7 domínios? Vocês acham que esses dois fazem parte? Vamos para número 3. De acordo com o mapa abaixo, cite os domínios morfoclimáticos presentes no estado de Minas Gerais e quais as suas principais características. Vocês vão ver que tem um mapa aqui na número 3, né? Que está delimitado, está regionalizado o Brasil através dos 7 domínios. Aí vai mostrar os 7 mais as faixas de transição. Vocês vão comentar quais Minas Gerais está presente, né? Quais estão presentes em Minas Gerais de acordo com o relevo, a hidrografia e o clima, e comentar um pouco sobre eles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham entendido um pouco mais sobre essa matéria de domínios morfoclimáticos.